Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, nós acabamos de celebrar no último dia 2 de novembro a festa de todos os fiéis defuntos, a comemoração de todos os fiéis defuntos. É um modo de mantermos a nossa memória, o nosso afeto, a nossa vinculação com todos aqueles que já partiram. Eu ouvi dizer uma coisa uma vez que realmente dá para a gente parar e pensar, não é? O cemitério é aquele lugar no mundo em que todas as pessoas que ali estão a gente realmente enxerga como gente boa, como gente querida, a gente manifesta os afetos, os amores por todas aquelas pessoas que estão ali naquele lugar enterrado. Mas vem cá, será que a gente precisa esperar que a pessoa morra para manifestar para ela as suas qualidades, os seus valores? Como a gente educar o coração da gente, a visão da gente, para enxergar sempre o melhor que existe em cada pessoa? Não é? Depois que uma pessoa morre, parece que ressalta no coração da gente todos aqueles aspectos bons, todos aqueles aspectos positivos da vida da pessoa. Jesus é aquele que nos ensina a enxergar sempre o aspecto bom, o aspecto positivo de cada pessoa. Vamos aprender isso com ele. Hoje, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós lemos os versículos de 1 a 8. Ontem foi lido o capítulo 15, não o capítulo 15 inteiro, mas aquelas primeiras duas parábolas, chamadas parábolas da misericórdia, que são parábolas que estão ali no Evangelho de Lucas, e uma das exclusivas é a última das parábolas, a do filho pródigo, que nós não lemos na liturgia ontem. O evangelho que nós temos hoje também é um evangelho exclusivo de Lucas. Não é interessante que Lucas é o único a usar algumas expressões como assim dentro do evangelho, né? A palavra oikonomos, que significa o administrador, que nós vamos encontrar aqui no seu evangelho, né? E nos faz pensar, a palavra oikonomos tem dentro a palavra oikos, a casa, o pensamento da família, não é? Os Atos dos Apóstolos mostram como a igreja vai crescendo, se espalhando nas famílias, onde se reúnem para partir o pão, para uma escuta da palavra, para viver a comunhão, essa coisa bela que nós encontramos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu repeti isso muitas vezes durante o mês de setembro. Hoje em dia a gente tem um livro nesse formato, né, quadrado, retangulado, de um caderno, aquele quaterno que era dividido, podendo usar as 4 folhas. Antigamente os livros eram uma forma de um rolo, às vezes um evangélico podia estar em 7 metros, então a pessoa ia lendo assim, lia de um lado, ia rotulando. Fizemos vídeos demonstrando como era que isso funcionava, né? Dizendo que era uma coisa assim, né? Nesse estilo, que a pessoa ia lendo, ia passando, uma parte que estava lendo, ia rodando, a outra parte tinha uma arte, né? de poder ir lendo o livro. Imaginemos que a Bíblia também não estava dividida por capítulos e versículos. E esse Evangelho de Lucas, o capítulo 15, vai seguido desse capítulo 16, sem ter numeração nenhuma. É uma história. A última história que estava contada é a história do filho pródigo, aquele filho que pegou a parte da sua herança, foi-se embora, gastou tudo o que ele tinha, depois ele volta para a casa do seu pai, depois de ter caído nele mesmo e de descoberto que na casa do seu pai as pessoas viviam no meio da fartura. Ele volta, o pai faz uma festa para recebê-lo, mata o novilho gordo, põe uma roupa limpa nele, põe um anel nos pés, manda dar um banho, cobre de beijo antes de tudo isso. O filho mais velho estava na roça, quando chega e ouve todo aquele barulho de festa, fica irritado com aquilo, briga com o pai porque faz todas aquelas manifestações de amor, de carinho para com aquele filho que gastou tudo o que ele tinha. E conhecemos essa história, filho pródigo. Termina essa história com essa agonia aí desse filho que está irritado com o pai por conta daquele comportamento dele. É interessante que no início do capítulo 15 de Lucas, Lucas diz que Jesus contou essa parábola porque os fariseus estavam criticando porque ele comia com os pecadores, ou seja, com publicanos, com gente que era considerada gente impura. Então, o agir de Jesus, que era um agir de misericórdia em relação aos pecadores, não estava sendo bem aceito. Aí depois que conta esse pequeno detalhe desse filho que está ali brigando com o pai porque acolheu o irmão
nós entramos no texto de hoje. Aí continua. Pensa que eu estou naquilo que eu te disse antes, né? Que o texto é todo continuado, um atrás do outro. Não é sem divisão de capítulos, versículos, nada disso. O texto é todo continuado, não tinha ponto, não tinha vírgula, não é como a gente tem nos dias de hoje. E a história continuava dizendo isso que a gente tem agora, né? Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Olha, ali primeiro foi o filho que esbanjou os bens do pai. O filho mais velho diz que ele esbanjou os bens do pai com prostitutas, etc. E depois tinha voltado para casa. Aqui agora nós não temos mais uma relação de parentesco, né? O pai com o filho. Um filho que pediu uma herança que não tinha direito sobre ela, mas mesmo assim ele pediu. E a gente pode pensar, mas o que é do pai passa para o filho. Ele era o filho mais novo, quem tinha direito à herança como primeira parte era o filho mais velho. Esse pai não olha tanto para essas coisas de acordo como está na lei, etc. Ele dá. Agora a gente está vendo uma outra pessoa que pegou seus bens e deu para um econômico, para um administrador, para alguém que cuida da economia. E essa pessoa esbanjou também os bens do patrão. E aí o patrão chama esse administrador e diz para ele: o que é isto que eu ouço a teu respeito? Ele chegou uma conversa para ele, né? Aí, foi que ele disse? Ele não acusou o administrador, ele perguntou o que era isso que ele escutava. A gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente escuta, e se a gente escuta alguma coisa, é bom que a gente peça esclarecimento. Olha a coisa bonita que Jesus ensina para nós. Antes de condenar, pedir esclarecimentos. Então Jesus disse que o patrão disse para ele: que é isso que eu ouço dizer ao teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. Proíbe de administrar os bens, mas pede uma prestação de contas. O que você me conta do que você fez com o meu dinheiro? Cada um de nós vai chegar também o dia em que esse dom que é a vida da gente, que a gente recebeu de Deus, nós vamos precisar prestar contas dela. Nós não vamos apenas usar a vida, mas a gente tem que dar contas da vida. Esse fato que a gente celebra o dia de finados é para pensar também nisso. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu presto contas da minha vida à minha consciência, a Deus, às pessoas? O que é que eu estou fazendo da minha existência? Vai chegar um momento em que a gente não vai poder mais administrar a vida. Chega um momento ali que bloqueia, a morte chega, a morte é certa. Ela é a única razão, a coisa certíssima que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Muito bem, agora precisamos prestar contas da vida. Aí o administrador começou a refletir. Veja que essa atitude é igual a do filho pródigo, que depois que ele gastou tudo, ele começou a refletir: na casa do meu pai tem muita gente, tem muito empregado comendo lá, e eu estou aqui, nem sequer comida dos porcos me deixam comer. Tanto o filho como esse administrador pensam na vida. Olha, quando eles caem na desgraça, quando ele já não pode mais administrar, ou seja, quando tudo agora é escuro em volta dele, quando ele está na crise, é que ele é chamado a pensar. É uma última chance que a gente pode ter na vida da gente quando a gente está passando por uma crise, mas é tanto melhor que a gente não precisa esperar uma crise bater na porta da gente, porque às vezes na escuridão da crise a gente pode não enxergar bem, não enxergar melhor. Então, usar bem a vida da gente sempre para isso. Uma coisa bonita que a gente pode sempre fazer, chamada exame de consciência. Cada sexta-feira é um dia em que a igreja reza o Salmo 50 na liturgia. A oração da manhã é toda ela penitencial. É o quê? Essa tomada de consciência. É o refletir, é o fazer exame de consciência da semana. A gente se coloca diante da cruz de Jesus para ver como foi que a gente viveu a semana, como a gente usou os bens da gente, né? A primeira sexta-feira do mês carrega sobretudo consigo também esse aspecto, né, de fazer a comunhão, mas não só de fazer a comunhão, de fazer também a confissão dos pecados, a confissão das falhas, né? Como é bom, né, poder chegar na paróquia, encontrar lá o padre que atende as confissões da gente. A primeira sexta-feira do mês está não só ligada a fazer a comunhão, mas também fazer a confissão, se preparar pela confissão para fazer a comunhão da primeira sexta-feira do mês, não é? Se colocar diante de Deus como quem rende conta da sua consciência, como quem busca saber como foi que viveu a experiência da semana. Seria bom se a gente pudesse cada semana ter esse momento de prestação de contas, de fazer uma DR, como o pessoal diz, discutir a relação com Deus, discutir a relação que a gente tem com a fé, com o mundo, com a gente mesmo, né? Então, muito importante esse aspecto do exame da consciência.
Então ele começou, né, a pensar em todas essas coisas, e aí o que foi que ele refletiu? Ele disse assim: o Senhor vai me tirar a administração, ele vai perder alguma coisa. Aí ele perguntou: o que é que eu vou fazer? A gente precisa pensar no que é que vai fazer. E esse homem descobriu duas coisas. Ele descobriu o que era que ele não podia fazer e descobriu o que era que ele não queria fazer. Não podia porque faltava força e não queria porque sentia vergonha. Mas não basta a gente saber o que é que a gente não quer fazer. É preciso que a gente tenha claro diante de nós o que é que a gente quer fazer, o que é que a gente pode fazer. Ele diz: para cavar eu não tenho forças, já sabe que ele não pode. De mendigar tenho vergonha, sabe o que é que ele não quer. Aí ele também teve uma ideia, naquilo que a gente chama de um insight. Insight significa ter a luz, não é? Ele se ilumina, um momento de iluminação interior. Nós somos aqueles que somos iluminados por Deus. Nós, com o batismo, nós somos iluminados. O batismo, na sexta-feira, lembra para nós que Jesus morreu por nós para nos tornar filhos no Filho que é Ele. Então o batismo nos lava, nos regenera. Próximo domingo, celebrando Todos os Santos, vamos ver na primeira leitura do livro do Apocalipse uma imensa multidão de gente com as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Como a gente canta aquele canto bonito, né? Vejo a multidão em vestes brancas. Bonito isso, essa multidão que vai em vestes brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. É a veste do batismo. Quem se tornou batizado se torna puro no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é iluminado. Então cada um de nós tem sempre esse insight, essa luz. E não é uma luz que vem de fora, é uma luz que acende dentro. Então somos iluminados por dentro. Ele, não é, teve esse momento de saber o que é que ele iria fazer. Ele disse: eu já sei o que é que eu vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. O filho pródigo, quando ele se iluminou interiormente, quando ele caiu em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, me trata como um escravo, eu já nem mereço ser chamado do teu filho. Uma decisão de voltar para a casa do pai correta, uma motivação equivocada. Com esse homem aqui também é a mesma coisa. Ele tem até um momento assim de pensar bem nas coisas, mas ele ainda está equivocado. E aí a gente já podia começar a condenar esse homem porque ele está equivocado. Mas Jesus é aquele que tenta salvar sempre as coisas. Ele busca olhar para o que há de melhor. O que foi que esse homem pensou para ele ser recebido na casa de alguém quando ele fosse afastado? Esse homem que descobriu uma coisa, né? Que ser acolhido na casa de alguém, ele está dando valor à amizade. Lembra aquilo que está lá no livro do Eclesiástico que diz assim: quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Esse administrador agora está começando a pensar que existem coisas que são mais importantes do que a administração da gente, essas são as relações. Meu avô diz a minha mãe, que dizia sempre assim: é melhor amigo na praça que dinheiro na caixa. Nessas relações de amizade, de amor, de bem-querer, que a gente pode nutrir e conservar. Então, quando ele estava pensando todas essas coisas, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao patrão e perguntou ao primeiro: quanto tu deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. Olha, essa operação que o administrador está fazendo é uma operação que nós diríamos, isso tem um nome. O nome disso é fraude. Ele está fraudando o patrão. Ele não se arrependeu, não mudou. Ele continua na mesma perspectiva fraudulenta. Mas ele está olhando o que é que ele está querendo pensar da sua vida depois, porque ele descobriu que agora, se tem relações humanas com outras pessoas, é muito mais importante. A quem analisa esse texto, eu digo o seguinte: que o que ele está fazendo não é simplesmente uma fraude na questão de corromper os documentos, pura e simplesmente, mas que ele está retirando todas aquelas taxas de lucro que ele mesmo ganharia administrando os bens do patrão. Portanto, ele estava abrindo mão do lucro que ele teria naquele trabalho. A gente que conteste um pouco esse tipo de informação, diga que não é bem assim. Mas o certo é que agora Jesus diz o seguinte, não é? O patrão diz o seguinte em relação
ao que este empregado está fazendo. Ele elogia o administrador desonesto porque agiu com esperteza, em outras palavras, agiu com sabedoria. E diz: com efeitos, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O patrão não elogia a desonestidade do administrador. Ele não elogia a injustiça que o administrador está cometendo, mas ele elogia a sagacidade que ele teve. E diz que nós, os filhos das trevas, devemos também ser ágeis no nosso modo de lidar com as coisas. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: antes, no capítulo 14, fazei tudo sem murmurar e sem questionar, para que sejais irrepreensíveis, isso é o que Deus quer de nós, íntegros, filhos de Deus sem defeitos, no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo. Nós, os filhos da luz, devemos brilhar como luzeiro. Portanto, devemos aprender sempre o modo de agir corretamente, de uma forma iluminada e, ao mesmo tempo, iluminadora. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 5, diz: vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esse é o convite de Jesus para nós, continuarmos agindo com a luz, mas tendo essa esperteza de quem age nas trevas. É a esperteza que a gente precisa ter, os métodos do Filho da Luz, mas com essa sabedoria, essa esperteza, essa forma sagaz, essa sagacidade. Como vai dizer Jesus no Evangelho, devemos ter a paz das pombas e a sagacidade das serpentes. É isso que a gente precisa aprender na forma de agir. E olhemos bem esse agir de Jesus. Ele procurou nesse homem salvar o que era salvável. Ele não aplaude a sua injustiça, mas vê características nele que merecem ser louvadas. Que tal no dia de hoje também a gente aprender isso? Aprender a sempre olhar o que pode ter de positivo no outro. Mas não esperemos que o outro morra para que a gente veja o que há de melhor nele. Que iluminados por essa luz que vem de Deus, que nós temos, que ilumina o nosso olhar e o nosso modo de ser, a gente sempre encontre as formas de enxergar bem nos outros, de enxergar o bem que está presente nos outros. Minha amiga, meu amigo, quero desejar para você um dia abençoado, um dia de quem realmente vive como filhas e filhos na luz, como quem foi iluminado pelo Senhor, como quem teve as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro e por isso pode viver como filha e filho da luz. Que a luz que vem de Deus seja o grande critério para todas as nossas ações e para toda a nossa mudança interior. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para Marcos Lessa, acompanhando essa nossa transmissão, a Melinha Reis. Um abraço para Maria Aline Sampaio também, para Pati Matos e para Vani Brito. Vocês aí que madrugaram do lado de lá, acompanhando essa nossa live. Curta essa live e encaminhe para alguém que você acha que pode ajudar essa live. Você que está chegando agora, pode assisti-la desde o início, vamos salvá-la aqui, depois vamos colocar lá nos nossos outros canais, no YouTube e no Facebook. Fiquem com Deus.